O exame de qualificação é um tipo de banca de avaliação que acontece antes da defesa final, né, seja no mestrado ou no doutorado, mas que tem dois tipos basicamente de qualificação. Tem um que acontece 1 ou 2 meses antes da banca final, que seria só para dizer, já com o trabalho finalizado mesmo, é como se fosse quase uma pré-banca ali, com membros internos geralmente do programa, não com a banca final, para tentar evitar que vá para a banca final um trabalho com erros. Já existe um outro tipo, que é o que eu prefiro, que eu adoto, que eu defendo, é uma banca de qualificação, um exame de qualificação, mas para metade do curso. Então, no mestrado seria mais ou menos depois de 1 ano e no doutorado depois de 2 anos. Então, na metade do seu curso, porque assim o aluno consegue aproveitar melhor, né, todos os comentários, as anotações que os membros avaliadores da banca fazem. E se tiver algum problema grave, né, no seu trabalho, vai dar tempo de você corrigir, porque você tem ainda outra metade do trabalho. Mas aquela banca que acontece lá no finalzinho, se tiver alguma coisa grave ali, você está perdido. O aluno não vai conseguir resolver o problema, vai ter que adiar a defesa. Então, é bem mais tranquilo e bem mais produtivo, na minha opinião, fazer esse exame de qualificação, a banca de qualificação, pela metade. O texto, em relação ao texto da qualificação, né, você tem que enviar um texto com antecedência para essa banca, para os membros dessa banca, tá? O texto da qualificação pode seguir exatamente o mesmo formato da tese ou da dissertação, tá? Ele segue o mesmo formato e o objetivo seria mostrar o que você já fez, né, de preferência já com resultados preliminares, né, já com algum tipo de análise, para mostrar para a banca que você já avançou um pouco em relação ao método científico, já sabe o que é fazer uma análise estatística, gerar as tabelas, os gráficos, mostrar que você já conhece as fundamentações teóricas, né, do que você fez, você já domina a área que você está investigando. E você pode, inclusive, se for uma dissertação ou tese multi-artigo, que é o caso do nosso grupo, você já pode colocar, no caso do mestrado ou no doutorado também, um artigo fechado. Você vai ter lá dentro um artigo fechado e o esboço dos outros artigos que você pretende fazer até o final do curso. Ok? Então você pode usar a seguinte estrutura, né, para o seu exame de qualificação. Tem lá aqueles elementos pré-textuais todos, né, que é básico. Na introdução, você vai ter os elementos que toda introdução tem. Contextualizar o problema, justificar porque você está fazendo aquilo, colocar os seus objetivos, quais são as contribuições que você pretende. E também no caso de uma tese, você pode, e alguns avaliadores exigem, que você defina qual é a pergunta que você quer responder com a sua tese. Ou qual é a questão norteadora da sua tese. Então é uma pergunta do tipo: o algoritmo tal, 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 ele é mais eficiente que os outros X, né, ou o desempenho. Então, você vai transformar os seus objetivos, né, em uma pergunta, que tenha depois uma resposta lá no final, quando você for defender a tese. Qual é a resposta que você encontrou para essa pergunta? É uma maneira de trabalhar, tá? Muito comum de um trabalho científico. Então você coloca tudo isso na introdução, tá? Não precisa separar um capítulo só para objetivo, para justificativa, porque senão ficam capítulos muito curtos. Então você coloca toda essa parte na introdução. E aí você pode criar um capítulo de fundamentação teórica. Por quê? Principalmente numa tese multi-artigo, tá? Os artigos que você vai escrever, você já está pensando em uma revista científica. Então eles não podem ser muito longos e não podem entrar em coisas muito básicas. Então você não vai fazer fundamentação teórica em artigo. Mas no texto da qualificação, né, ou seja, dissertação ou tese, é importante você fazer uma fundamentação teórica, quer dizer, falar das coisas mais básicas. Até porque muitos trabalhos do nosso grupo, por exemplo, são multidisciplinares. Então é comum você ter uma banca que tem um cara da computação, um cara de agrárias, um cara da veterinária. E esses caras não são obrigados a dominar os conceitos das outras áreas. Então você escreve uma fundamentação teórica para explicar os conceitos principais que permitem qualquer um de qualquer área
entender o restante do seu trabalho. Então esse é um capítulo importante, seria o segundo capítulo. Você pode ter um terceiro capítulo, que seria metodologia, ou materiais e métodos, em que você dá uma visão geral, né, dos métodos que você vai utilizar. Se você já tiver os artigos prontos, ou alguns artigos prontos, você não precisa nem detalhar, você pode referenciar o artigo que vai aparecer nos próximos capítulos. Então você fala mais ou menos qual é a metodologia e explica. Os detalhes vão estar no artigo 1. Os detalhes sobre isso vão estar no artigo 2, entendeu? Mas você faz uma costura dos métodos que você usou em todos os artigos. Então é importante você ter também esse capítulo de metodologia. Se você tem só um artigo pronto e depois tem outros 2 ou 3 que é só o esboço, é importante você colocar nesse capítulo de metodologia o que você está pensando para esses outros artigos. Ou então você pode colocar no esboço desses outros artigos. Mas é importante na qualificação, né, mesmo que você não tenha todos os artigos, que pelo menos você saiba como você pretende fazer esses artigos. Então tem que ter um pouco de metodologia nesse capítulo para as pessoas saberem como é que você vai fazer os outros artigos. O segundo, o terceiro ou quarto, depende de quantos artigos vai ter a sua tese. Aí depois, então, você tem 3 capítulos, né? A introdução, fundamentação teórica, metodologia, e agora você pode começar com seus artigos. Aí você começa a colocar os seus artigos no formato da revista mesmo. Com um deles, eu acho que tem que ter pelo menos um artigo completo, pode ter até 2 no caso da tese, 2 artigos fechados, de preferência já submetidos, quem sabe até algum já publicado, e, né, isso ajuda bastante a incentivar a banca, né, a te aprovar. E aí você coloca, né, os 2 completos, e os outros que não estão completos tem que ter pelo menos o título, né, alguma parte da introdução, né, de repente a metodologia, né, e esse esboço. E ali no próprio artigo você pode colocar nas considerações finais do artigo, né, mais ou menos o que você pretende com o artigo. Então a ideia é ter esses esboços do artigo. E aí tem um último capítulo que seria de considerações finais. Nessas considerações finais, é uma coisa importante ali, além, né, das conclusões sobre o que você já fez, né, resumir o que você já conseguiu fazer, os seus resultados parciais, tudo isso, né, um resumão, né, do que você já fez e destacando as coisas mais importantes. É fundamental aqui você dar uma boa ideia, uma ideia detalhada do que você pretende fazer. Tá? Isso é uma coisa importante, que não tem, é claro, na tese final. Mas na qualificação é uma das coisas mais importantes. É o seu planejamento daqui para frente. Pode ter inclusive um cronograma. Não precisa ser um cronograma completo desde o início, das coisas que já passaram. É um cronograma do que vai acontecer ainda. Só que para escrever esse cronograma você tem que explicar o que você vai fazer. Então é bom você detalhar isso. Então, né, falta isso, você pretende fazer isso, e aí fechar com um cronograma do que você pretende fazer. Porque essa banca vai avaliar 2 aspectos principalmente. Se o que você fez é suficiente, está bem feito, né, dá para entender que você está entendendo a área, e se você tem clareza do que falta ainda ser feito. Se você não conseguir convencer a banca que na qualificação, você já está na metade do seu curso, na metade do seu trabalho de pesquisa, você nem sabe direito o que você vai fazer ainda até o final, as chances de você ser reprovado na qualificação são grandes. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, na defesa, você tem que ficar tranquilo com uma coisa. A banca vai criticar. Isso é normal. E quanto mais a banca de qualificação falar e criticar e apontar erro, melhor para você. Por quê? Porque você está na qualificação, você tem tempo para corrigir esse erro. É bem melhor, inclusive as bancas de qualificações tendem a ser muito mais longas do que a banca de defesa final. A fala de cada membro, né? Porque na defesa final se espera que você já tenha um trabalho feito com poucos erros, né? E aí não tem muito o que fazer se tiver muitos erros na banca final. Quer dizer, se a banca final meter o pau ali com coisas que você não deveria ter errado, que não se espera de um nível desse, você vai ser reprovado, né, na defesa final. Isso é muito ruim. Na qualificação, dificilmente você é reprovado, porque a banca espera realmente, que você está na metade ainda, que tenha muito problema.
Então ela vai apontar esses problemas e você vai ter ali 1 ano no caso do mestrado ou 2 anos a mais para poder melhorar tudo isso. É isso então, pessoal. Essa é a qualificação.